Olá pessoal, meu nome é Roger Godinho, sou cardiologista intervencionista. Sou o Thiago Abizaide, sou residente de hemodinâmica e cardiologia intervencionista aqui do INCOR. Hoje nós vamos bater um papo sobre lesões e bifurcações coronárias. Por que é importante isso? Porque as obstruções, as lesões e bifurcações, elas são relativamente comuns, né, Thiago? Em torno de 15 a 20% dos nossos procedimentos são em bifurcação coronária. E as bifurcações impõem desafios técnicos bem específicos, né, da anatomia da bifurcação, claro, que aumenta a chance de complicações, principalmente de reestenose, né, pensando no longo prazo, e uma complicação extremamente grave, que é a trombose coronariana, certo? Exatamente. Então, quando a gente pensa em bifurcação, né, Thiago, existe uma classificação muito clássica da bifurcação, né? Comenta pra gente aí a classificação de Medina, né, Thiago? Exato, Roger. A gente tem a classificação de Medina, uma classificação bastante simples, intuitiva, e ela vai dizer pra gente o mapeamento das lesões naquela bifurcação. Então, ela utiliza o sistema de zeros e uns, né? Zero na ausência de lesão naquele determinado segmento e 1 quando há uma lesão acima de 50% na angiografia. E ela vai levar em conta 3 pontos da bifurcação, que é o vaso principal no seu segmento mais proximal, o vaso principal em seu segmento distal e o ramo lateral, sendo que as bifurcações verdadeiras são aquelas que há presença de lesão em pelo menos um ponto do vaso principal e obrigatoriamente no ramo lateral também. Apesar de muito útil, é uma classificação que não vai predizer desfecho e nem necessariamente vai orientar a estratégia da angioplastia, não é, Roger? Certo, é óbvio que a gente tem que compreender, né, a bifurcação e intuitivamente, a despeito de você imaginar, né, que se você tem uma obstrução nas 3 porções da bifurcação, no vaso principal, proximal, no vaso principal distal e no vaso lateral, né, intuitivamente isso seria mais complexo. Mas na prática a gente vê que essa classificação ela não acrescenta muito com relação a prognóstico, né? Porque tem outras características que são importantes, principalmente aquelas características que a gente consegue adquirir fazendo imagem intracoronária, né, Thiago? Exatamente. Para toda angioplastia complexa, é extremamente útil e indicado a gente ter o uso da imagem intracoronária para auxiliar no procedimento, né? Tanto para determinar a estratégia quanto guiar o resultado do procedimento. Nas bifurcações não é diferente. A gente tem os critérios do uso de ultrassom para avaliar o risco da gente ter uma complicação no ramo lateral, quando a gente vai escolher a técnica que a gente vai usar naquela bifurcação. Então, avaliando o ultrassom, se a gente observar a presença de um sinal chamado spike carina, né, ou eyebrow sign, ele prediz um maior risco de ter uma oclusão do ramo lateral durante a angioplastia. Então, já direciona um pouco para qual estratégia a gente vai usar em cada caso. Nesses casos do spike carina, é como se o stent colocado no ramo principal, ele empurrasse a carina em direção ao ósseo do ramo diagonal, não é isso? Exatamente. E com isso causando a obstrução desse ramo. Mas o uso da imagem intracoronária ela tem algumas limitações, né? Principalmente porque ela demanda uma expertise, a gente precisa aprender a usar a imagem intracoronária, a gente precisa aprender, além de usar, a reagir aos achados da imagem intracoronária. Ela é um material que usualmente acrescenta custo ao procedimento e infelizmente não está acessível a todos, né? A gente tem que ser realista, né? Hoje em dia a gente estima que menos de 10% das angioplastias no Brasil são feitas com o uso de imagem intracoronária. Mas a gente tem outros artifícios, principalmente que nos levam a escolher de maneira adequada o tamanho do stent. A gente tem que lembrar, né, que a árvore coronariana ela respeita uma distribuição fractal, né? Ou seja, o ramo principal é usualmente maior do que o ramo distal e o ramo lateral, e assim por diante. Ela respeita uma lei física, né, Thiago? E isso aí ajuda a gente a escolher o tamanho do stent. Exatamente. É uma tendência observada na natureza, inclusive não só na nossa árvore coronária, né? Então, Finet demonstrou isso pra gente, e a continha que a gente faz é basicamente que o diâmetro do segmento proximal, né, do vaso principal, ele equivale a 2/3 da soma dos seus 2 ramos, ou seja, da sua continuação mais o ramo lateral. Para ficar mais fácil, a gente tem algumas calculadoras que ajudam a tornar isso mais prático. Tem uma calculadora online que a gente pode colocar para vocês, né? Exatamente.
E além de saber esses tamanhos que a gente pode chegar, né, a gente sempre implanta o stent baseado na referência distal do vaso. E obviamente, o vaso proximal, principalmente antes dele emitir ramos laterais, ele vai ter um diâmetro diferente. Então a gente precisa ter isso em mente para saber até quando a gente pode dilatar, qual o tamanho do balão que a gente usa, conhecer a plataforma do stent que a gente está utilizando para saber até que tamanho que ele chega. Tudo isso faz parte do nosso planejamento. Exato, é isso que você falou, muito importante, porque a gente vai, a referência, o tamanho de referência do stent é o vaso distal, certo? Só que eu tenho que escolher uma plataforma de stent que ela seja adequada ao vaso distal, mas também que ela consiga ser expandida até o tamanho do vaso proximal. E isso a lei de Finet nos ajuda muito quando a gente não tem acesso à imagem intracoronária, certo? Exatamente. E falando em não ter acesso à imagem intracoronária em todos os casos, existem alguns critérios, né, Roger, de complexidade para a gente avaliar a nossa bifurcação. O estudo Definition mostrou isso para a gente. Ele utiliza um critério maior e critérios menores, e a tendência dele é que quanto mais complexa for a anatomia, quanto mais acometido for o vaso lateral, maior a nossa tendência de planejar o procedimento já com 2 stents direto e não com a técnica provisional, embora essa seja a técnica de escolha. Exatamente. Existem critérios que vão pontuar isso, então o critério maior seria uma doença grave no ramo lateral e uma extensão de placa de pelo menos 10 milímetros. Para bifurcação de tronco, ele utiliza 70% na angiografia. Para bifurcações que não envolvam o tronco da coronária esquerda, ele utiliza 90% na angiografia. E existem alguns critérios menores que a gente vai colocar aí em tela para vocês verem, mas é basicamente levando em conta a angulação, presença de cálcio, trombo, extensão da lesão. Então, um critério maior e 2 menores já prediz aí piores desfechos se não for utilizado uma técnica de 2 stents. Bom, vamos falar um pouco sobre a técnica mais comum, né, que é a técnica do stent provisional. O que é essa técnica, né? Essa técnica, basicamente, você usa um stent no ramo principal e você só vai usar um segundo stent se for necessário no ramo lateral. Usualmente, quando você escolhe essa técnica obedecendo aos critérios que você acabou de mencionar, você tem uma chance de não precisar usar um stent no ramo lateral em 80% das vezes, certo? Exatamente. Você fez um caso recente, né, Thiago? Você quer falar um pouco sobre esse caso, enquanto a gente mostra aqui para o pessoal? Com certeza. As imagens vão aparecer na tela agora. Foi um caso de um infarto com supra anterior. A gente observou uma DA fechada e a gente optou por uma técnica provisional. À medida que a gente abriu o vaso, a gente observou que tinha um diagonal importante, com uma lesão no ósseo. Então, foi feita a técnica de implante do stent na descendente anterior e a gente dilatou os 2 vasos e fez um kissing balloon. No final, otimizou o proximal do stent, né? A gente fez o pote, né? Exato, a gente fez o pote e depois fez um kissing balloon. O resultado está aí na tela para vocês verem. Ficou um resultado angiograficamente bem aceito. Inclusive, Roger, quais são os critérios aí para a gente avaliar o ramo lateral para saber se só a técnica provisional, o kissing balloon já deixou tudo de forma aceitável? Se você tem um ramo lateral, né? Se você implantou o stent no ramo principal e você não tem uma lesão suboclusiva no ramo lateral, você tem um fluxo time 3, o paciente está clinicamente sem dor torácica, certo? Se você tem algum método ali, por exemplo, método de fisiologia normal, se você tiver acesso, você está autorizado a dizer que a sua angioplastia pode ser encerrada com sucesso. Né? Perfeito. Se você tem alguma restrição de fluxo ou se você tem alguma obstrução importante no ramo lateral que leva à sintomatologia clínica do paciente, você tem que tentar otimizar o ramo lateral de alguma forma. Isso é feito através da angioplastia convencional com cateter balão, seguido de kissing balão e repote, ou se você tiver uma dissecção, por exemplo, do ramo lateral ou um insucesso com angioplastia com balão, você tem que fazer uma técnica de bifurcação com utilização de um segundo stent. Usualmente vai ser o TAP nessa situação, certo? Bom, falando de técnicas mais complexas de 2 stents, resume para a gente quais as técnicas que existem e qual que é a sua técnica. Sei que você ainda está, obviamente, em formação, né? Mas qual que é a técnica que você mais simpatiza quando você usa 2 stents? Partindo para a técnica de 2 stents, depois de adotar a estratégia do stent provisional, pode ser que surja a necessidade de um segundo stent. Nesse cenário, há 2 possibilidades aí mais empregadas na prática, que são o T, ou TAP, e o culote. O T-stenting, ou TAP, a gente vai colocar um stent no ramo lateral com um mínimo de protrusão
possível em direção ao vaso principal. Em seguida, fazer um kissing balloon e terminar com um repote para ajustar ali a carina, a confluência dos vasos e ter um resultado mais adequado possível. Certo. Outra técnica possível é o culotte. A gente prefere essa técnica quando os dois vasos têm um tamanho aproximado, não há nenhuma grande desproporção de calibre. A gente coloca um stent direcionado para um dos vasos. A gente recruza essa malha de stent em direção ao ramo lateral após o pote e vai implantar um novo stent do vaso principal direcionado para esse outro vaso que surgiu a necessidade de angioplastia. E claro, né, sempre depois do kissing balloon fazer novamente o pote para otimizar ali a carina e o vaso proximal. Essas são as duas principais técnicas para a gente fazer a partir de uma técnica provisional. Embora, como o Roger me perguntou, qual uma técnica que eu teria como preferência, apesar de estar na residência, a gente já vai pensando nisso. Uma técnica bastante interessante é o DK Crush. É uma técnica que, apesar de ser um pouco mais trabalhosa, um pouquinho mais demorada, ela funciona bem na maioria dos cenários, independente da angulação da bifurcação, da presença de desproporção de calibre dos vasos, é uma técnica que funciona bem. Ela consiste basicamente no implante de um stent no ramo lateral. Em seguida, a gente crecheia a borda desse stent, recruza a sua malha, faz o primeiro kissing balloon. Em seguida, a gente vai implantar um stent no vaso principal. Inclusive, o DK significa double kissing. Double kissing. Então, a gente fez o primeiro kissing só com o stent no ramo lateral e com as bordas dele crecheadas. Faz o primeiro kissing balloon, coloca um stent no ramo principal, otimiza, faz o pote. Recruza as malhas novamente, faz segundo kissing e pode fazer um repote no final, depois do kissing, para ter o resultado adequado. Inclusive, as imagens, a gente fez um caso recentemente, as imagens vão estar aí disponíveis para vocês acompanharem esse passo a passo. Muito bacana. Então, Thiago, assim, só para a gente passar algumas mensagens finais, né? Eu acho que a conversa foi bem bacana, os casos foram bem ilustrativos. Claro que todo hemodinamicista tem que dominar a técnica do stent provisional. Acho que essa aí, mesmo se a gente não quisesse dominar, a gente seria obrigado, dada a frequência das angioplastias em bifurcação. Mas com relação às técnicas de 2 stents, a gente tem que lembrar que existe uma curva de aprendizado. Eu acho que quando você está eventualmente um pouco inseguro ainda com qual técnica utilizar, sempre usar o stent provisional e sair com um TAP ou com um T, talvez seja a estratégia mais segura inicialmente quando você não tem uma expertise muito grande com culotte ou DK Crush, por exemplo, ou mini crush ou crush, né? Que são outras técnicas que a gente não abordou aqui, mas que a gente pode deixar disponível para vocês. Mas de uma forma geral, né, Thiago, quais são os pontos principais aí do tratamento da bifurcação? Como pontos principais, Roger, enfim, mensagens para levar para casa a partir dessa conversa, a gente tem que... A estratégia da abordagem é fundamental, então sentar com calma, reavaliar o filme, ver os critérios que vão predizer qual a melhor estratégia que a gente tem para usar, lançar a mão de métodos de imagem. Né? Proteger ou não proteger o ramo lateral, né? Na dúvida, sempre proteja o ramo lateral, não é isso? Exatamente. E não pular etapas, né? Não ser afobado, tentar fazer tudo conforme descrito para a gente ter o melhor resultado possível. Sem dúvida. E acho também algo que nós conversamos anteriormente e que você utilizou no caso de stent provisional é sempre levar em consideração o quadro clínico e hemodinâmico do paciente. Né? Perfeito. Esse exemplo de provisional que a gente trouxe para vocês era um paciente instável, um paciente que tinha tido um supra na parede anterior e tinha uma DA fechada. Então, por mais que um ramo diagonal tivesse uma lesão extensa, fosse um vaso importante, a nossa tendência seria já de cara partir com stent na DA, porque é um paciente que, como vocês viram, fez um slow flow, era um paciente que estava grave, a gente precisava garantir um resultado angiográfico bom de forma mais eficiente para ele, não toleraria grandes manipulações na coronária. Enquanto o DK Crush que a gente trouxe para vocês foi uma angioplastia eletiva num paciente estável. É isso aí. Bom, muito obrigado, excelente. Obrigado, Thiago. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado.